Depois do parto, mãe se refugia debaixo da cama ao receber alarme assustador da filha. Clara estava exausta. O quarto era pequeno, mal iluminado, e o choro da recém-nascida Lúcia ecoava como um lamento nos cantos da casa. Depois de um parto difícil, ela se sentia como um fantasma, pairando entre a alegria de ter trazido uma nova vida ao mundo e o peso insuportável da dor. As noites eram longas e a ansiedade a consumia, mas nada poderia prepará-la para o que estava por vir. Uma noite, enquanto tentava embalar Lúcia, a pequena começou a olhar para o fundo do quarto, com os olhos arregalados e um sorrisinho enigmático. Mamãe, as sombras estão me vendo debaixo da cama, disse a menina com a voz doce, mas pesada como se houvesse uma verdade oculta nas palavras. O coração de Clara disparou. Sombras? O que se escondia ali? Ela sempre teve medo do que não podia ver, do que estava bem ali, à espreita. Clara forçou uma risada nervosa, mas a inquietação a tomou. São só sombras, querida. Não se preocupe. Mas quando Lúcia repetiu, ainda mais séria, que as sombras estavam se aproximando, algo dentro de Clara estremeceu. Memórias de um passado sombrio invadiram sua mente. Lembranças de um lar onde a escuridão era mais que apenas falta de luz. Imagens de gritos e sussurros distantes a assombravam, e pela primeira vez sentiu um impulso quase primal de se esconder. Sentada no sofá, Clara se viu paralisada, imaginando a pequena Lúcia cercada por entidades invisíveis. E se eu não conseguir protegê-la? Pensou, sentindo um nó na garganta. As sombras se tornavam mais concretas, mais ameaçadoras. No meio da noite, Clara despedaçou a solidão ao cobrir-se com cobertores e se enfiar sob a cama como um gesto desesperado de proteção. O cheiro de poeira e madeira a envolveu, um abrigo precário contra sua própria paranoia. Mas a inocência de Lúcia tinha uma força própria. Com cada relato, a pequena mergulhava Clara mais profundamente em um abismo de mistério. Elas estão com um olhar triste, mamãe. Elas querem brincar. Brincar? O que essas sombras queriam? Clara decidiu que precisava entender. O que estava acontecendo com a sua filha? E mais importante, o que o passado queria dela? As semanas passaram e à medida que Clara tentava retomar a rotina, procurava na vizinhança qualquer pista sobre histórias sombrias que cercavam crianças. Conversando com vizinhos, ouviu sussurros sobre lendas de desaparecimentos e sombras que se moviam à noite. Na memória de Clara, uma vizinha, Dona Ana, parecia sempre ter um olhar penetrante, misterioso. Clara começou a desconfiar de que Ana, sempre tão solícita, poderia esconder suas próprias sombras. Enquanto mais relatos de Lúcia chegavam, cada vez mais jorrando de inocência, mas tingidos de terror, Clara enfrentou a verdade de sua própria vulnerabilidade. Ao olhar para a cama, percebeu que a proteção que tanto desejava oferecer à filha poderia significar enfrentar o que estava, de fato, ali, ou se deixar dominar pela sombra da incerteza. E assim, Clara sentiu seu coração acelerar, enquanto Lúcia inclinou-se para sussurrar mais um aviso sobre as sombras. O que se aproximava poderia ser uma revelação ou a destruição de tudo o que construíram juntas. Havia tempo de escapar ou era hora de encarar a verdade como ela era? A opressão no ar aumentava e Clara já não sabia onde se escondia, sob a cama ou dentro de si mesma. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que
que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada. O olhar ansioso da filha a perfurava, enquanto os sussurros sobre as sombras penetravam seu coração. Uma inquietação crescente, moldando seu ser. O quarto parecia encolher ao redor delas. O cheiro de poeira tornou-se mais opressivo. A cada relato de Lúcia, Clara sentia as sombras de seu passado se aproximarem, como se buscassem algo que ela tentava desesperadamente esconder. Mas então, um barulho repentino quebrou o silêncio pesado da noite. Um estrondo, como se algo tivesse caído. Clara saltou, o coração acelerando. O som parecia ter vindo da sala, um ralo eco que reverberava como um aviso. Fique aqui, Lúcia, gritou, enquanto se erguia abruptamente. O instinto a empurrou para fora da segurança da cama, mas a mente dela ainda estava presa ao cabelo desgrenhado da sua pequena. Com um tremor nas mãos, Clara andou devagar em direção à porta. O chão rangia sob seus pés, cada passo uma luta contra o medo e a dúvida. A única luz vinha da cozinha. Uma penumbra avermelhada iluminava as sombras agora ainda mais sinistras. Mãe, eu não quero! A voz de Lúcia ecoou, mas Clara não podia olhar para trás agora. Era um chamado, um grito que parecia solidificar sua determinação. Quando ela chegou à sala, uma visão a paralisou. Um retrato que Clara havia guardado. Um quadro de família. Com ela, sua mãe e uma mulher que nunca falava sobre o passado. O vidro estava estilhaçado. As bordas quebradas pareciam garras, indicando que algo tinha sido tirado de lá. E, na verdade, algo estava sendo revelado. Os olhos da mulher na foto não eram mais os mesmos. Eles pareciam agora olhar diretamente para Clara, cheios de uma tristeza profunda e um reconhecimento que a fez recuar. Clara piscou, a imagem distorcendo-se sob um véu de lágrimas. Ela se lembrou daquela voz familiar, que sempre esteve ali, mas que ela havia lutado para esquecer. "O que você quer de mim?" Clara murmurou, a dúvida formando um nó no estômago. Mas antes que pudesse se recuperar, um sopro gelado percorreu a sala. E então, Lúcia apareceu atrás dela. "Mamãe, elas estão aqui. Elas querem que você saiba." A pequena tinha um sorriso trágico, como se soubesse de algo que Clara não compreendia. Era como se as sombras a cercassem, não apenas do lado de fora, mas dentro de sua própria mente. "Lúcia, não!" Clara gritou. Um impulso que em frações de segundo se transformou em peso gravoso. Então, tudo aconteceu. Uma sombra se desfez e deu lugar a uma figura familiar. Era a avó de Lúcia, que Clara acreditava ter perdido há anos. O rosto sereno, mas triste ao mesmo tempo, refletia um passado que Clara pensou que estava enterrado. O coração de Clara disparou, e a adrenalina correu por suas veias. "Você, como isso é possível?" A voz dela tremia, chocada e horrorizada. A imagem de sua avó começou a desvanecer, como fumaça dissolvendo-se no ar. Clara percebeu que estava testemunhando algo além da realidade, algo que havia ficado oculto em um canto escuro de sua história. "Ela não está sozinha. Temos que liberar suas memórias", gritou a figura. Mas antes que Clara pudesse entender, a sala virou um turbilhão de luz e sombra.
Um grito de Lúcia cortou a escuridão quando tudo se apagou. Clara se viu caída no chão, sem saber se ainda estava sonhando ou se havia sobreposto à realidade. Agora, o silêncio pesado a cercava novamente, mas algo mudara. O que ela realmente sabia sobre o passado e o que mais estava escondido sob a cama. A opressão do momento quase a sufocou. Sua própria vida tornava-se um enigma, cada memória uma peça de um quebra-cabeça que não se encaixava. Clara ficou ali, tremendo, a respiração acelerada. As sombras não eram apenas um desafio a ser enfrentado. Era a chave para desbloquear um segredo que poderia transformar tudo. O que isso significava para Lúcia? Para ela mesma? Essa pergunta ecoou em sua mente, enquanto o medo se misturava à determinação. Era hora de confrontar o que estava escondido. Mas e se as respostas fossem mais terríveis do que ela poderia imaginar? A escuridão tinha suas garras firmes, e Clara sabia que apenas o tempo revelaria o que realmente estava à espreita. Clara ficou ali, tremendo no chão, as sombras parecendo dançar ao seu redor. O silêncio pesado se alastrou pela sala, mas havia uma tensão elétrica no ar. Lúcia estava atrás dela, o olhar fixo na escuridão que agora parecia vibrar com vida própria. Clara sentiu o coração acelerar. A sala estava sufocante, como se o ar estivesse se esvaindo. O que tinha acontecido com a figura de sua avó? Ela estava aqui, Clara murmurou, os pensamentos em turbilhão. Mas antes que pudesse digerir o que acabara de ver, um som veio do fundo da casa. Um sussurro quase inaudível, mas demais familiar. Era a voz de sua mãe. Mãe! Clara chamou, a voz trêmula. O eco da palavra parecia ser engolido pelas sombras. E então um novo grito cortou o ar. Mamãe, eles estão vindo! Lúcia estava assustada, seus pequenos olhos arregalados. Ela apertava um brinquedo contra o peito, buscando proteção. Clara se levantou, a determinação a invadindo como gasolina em fogo. Não, eu não vou. Deixa que isso aconteça, gritou, mas a incerteza chutava na sua mente. Com passos inseguros, avançou novamente em direção à escuridão que cercava o corredor. Quando atingiu a sala, a luz da cozinha a ofuscou, e ela viu o que nunca esperaria. Um retrato de família, não o dela, mas de uma mulher que parecia exatamente como ela, usando uma roupa antiga. A mulher no quadro tinha os mesmos olhos de Lúcia. O que isso significa? Clara pensou, sentindo um arrepio descer pela espinha. Queria se afastar, mas algo a segurou no lugar. A imagem abafada da sua mãe. E a verdade começou a girar em sua cabeça. Mãe, você me abandonou? O pensamento ecoou, mas não havia tempo para se perguntar nada. Um barulho ecoou do fundo. Da casa mais próximo. Era um riso feminino, profundo e sombrio. Clara engoliu em seco. Mãe, onde você está? O riso se intensificou, como se alguém estivesse assistindo, se divertindo com o sofrimento dela. Clara girou, e a figura de sua avó começou a se desvanecer. A mulher no retrato parecia mais viva agora, como se estivesse prestes a falar. Então, tudo começou a fazer sentido. Lúcia não era apenas a filha de Clara. Ela era uma conexão, uma ponte entre o passado e um presente muito mais obscuro do que poderia imaginar.
a realidade se despedaçou ao seu redor, revelando fragmentos de sua vida que ela tentou esquecer. O espelho que retorcia tudo em dor estava quebrado e as peças se espalhavam pelo chão. Clara, você precisa entender. A voz soou, mas não era mais distante. Era a voz da mulher no retrato, a própria Clara, mas mais velha, como um eco inquietante da sua história. Você não pode fugir das sombras. Elas são parte de você. Desesperada, Clara olhou para Lúcia, que a observava com olhos grandes e inocentes. Mamãe, quem é ela? A pergunta simples rangia em seu coração como um golpe. O que deveria responder? O que havia escondido toda a vida? E então? A mulher do retrato sorriu, uma expressão de tristeza que lançou Clara de volta ao abismo. Toda escolha tem suas consequências. A verdade deve vir à tona. O riso continuou a ecoar, como se a própria casa estivesse viva e rindo dela. As luzes da sala começaram a piscar, e Clara sentiu um frio intenso escalar sua pele. A sombra da mulher desfez-se em uma nuvem escura, e em um piscar de olhos, Clara se viu novamente na cama, mas dessa vez com a mãe ao lado, olhar vazio. O que estava acontecendo? Seu mundo havia mudado, mas como? O terror tomou conta, e em um momento de claridade, Clara reconheceu o mais sombrio de todos os segredos. Não apenas ela, mas sua própria mãe havia guardado algo horrível. E Lúcia, que papel ela realmente tinha nessa história? A casa parecia girar ao seu redor, e Clara estava perdida. As sombras enfrentavam o inevitável, e a cada momento mais revelações dançavam como espectros dentro de seu coração. O que elas realmente queriam? Clara não tinha resposta, mas sabia que a escuridão estava prestes a engolir tudo o que ela amava. Era hora de confrontar a verdade. Mas o que isso significava? Claras memórias estavam prestes a ser devoradas, e Clara sentiu que a sombra estava mais perto do que nunca. Clara ficou ali, tremendo no chão, as sombras parecendo dançar ao seu redor. O silêncio pesado se alastrou pela sala, mas havia uma tensão elétrica no ar. Lúcia estava atrás dela. O olhar fixo na escuridão que agora parecia vibrar com vida própria. Clara sentia o coração acelerar. A sala estava sufocante, como se o ar estivesse se esvaindo. O que tinha acontecido com a figura de sua avó? Ela estava aqui. Clara murmurou, os pensamentos em turbilhão, mas antes que pudesse digerir-o, que acabara de ver, um som veio do fundo da casa, um sussurro quase inaudível, mas demais familiar. Era a voz de sua mãe. Mãe? Clara chamou, a voz trêmula. O eco da palavra parecia ser engolido pelas sombras. E então, um novo grito cortou o ar. Mamãe, eles estão vindo! Lúcia estava assustada, seus pequenos olhos arregalados. Ela apertava um brinquedo contra o peito, buscando proteção. Clara se levantou, a determinação a invadindo como gasolina em fogo. Não, eu não vou deixar que isso aconteça, gritou, mas a incerteza chutava na sua mente. Com passos inseguros, avançou novamente em direção à escuridão que cercava o corredor. Quando atingiu a sala, a luz da cozinha a ofuscou, e ela viu o que nunca esperaria, um retrato de família. Não o dela, mas de uma mulher que parecia exatamente como ela, usando uma roupa antiga. A mulher no quadro tinha os mesmos olhos de Lúcia. O que isso significa? Clara pensou, sentindo um arrepio descer pela espinha. Queria se afastar, mas algo a segurou no lugar. A imagem abafada da sua mãe apareceu, e a verdade começou a girar em sua cabeça. Mãe, você me abandonou?
O pensamento ecoou, mas não havia tempo para se perguntar nada. Um barulho ecoou do fundo da casa, mais próximo. Era um riso feminino, profundo e sombrio. Clara engoliu em seco. Mãe, onde você está? O riso se intensificou, como se alguém estivesse assistindo, se divertindo com o sofrimento dela. Clara girou, e a figura de sua avó começou a se desvanecer. A mulher no retrato parecia mais viva agora, como se estivesse prestes a falar. Então, tudo começou a fazer sentido. Lúcia não era apenas a filha de Clara. Ela era uma conexão, uma ponte entre o passado e um presente muito mais obscuro do que poderia imaginar. A realidade se despedaçou ao seu redor, revelando fragmentos de sua vida que ela tentou esquecer. O espelho que retorcia tudo em dor estava quebrado, e as peças se espalhavam pelo chão. Clara, você precisa entender. A voz soou, mas não era mais distante. Era a voz da mulher no retrato, a própria Clara, mas mais velha, como um eco inquietante da sua história. Você não pode fugir das sombras. Que observava com olhos grandes e inocentes. Mamãe, quem é ela? A pergunta simples rangia em seu coração como um golpe. O que deveria responder? O que havia escondido toda a vida? E então, a mulher do retrato sorriu. Uma expressão de tristeza que lançou Clara de volta ao abismo. Toda escolha tem suas consequências. A verdade deve vir à tona. O riso continuou a ecoar, como se a própria casa estivesse viva e rindo dela. As luzes da sala começaram a piscar. E Clara sentiu um frio intenso escalar sua pele. A sombra da mulher desfez-se em uma nuvem escura. E em um piscar de olhos, Clara se viu novamente na cama. Mas dessa vez com a mãe ao lado, olhar vazio. O que estava acontecendo? Seu mundo havia mudado, mas como? O terror tomou conta e em um momento de claridade, Clara reconheceu o mais sombrio de todos os segredos. Não apenas ela, mas sua própria mãe havia guardado algo horrível. E Lúcia, que papel ela realmente tinha nessa história? A casa parecia girar ao seu redor, e Clara estava perdida. As sombras enfrentavam o inevitável, e a cada momento, mais revelações dançavam como espectros dentro de seu coração. O que elas realmente queriam? Clara não tinha resposta, mas sabia que a escuridão estava prestes a engolir tudo o que ela amava. Era hora de confrontar a verdade, mas o que isso significava? Claras memórias estavam prestes a ser devoradas, e Clara sentiu que a sombra estava mais perto do que nunca. E então, de repente, uma luz intensa irrompeu pelo quarto. Lúcia, ainda assustada, apontou para a porta. Mamãe, olha! Um brilho ofuscante vinha de fora, como um chamado inexplicável. Clara virou-se, confusa, e sem pensar, correu em direção à luz, puxando Lúcia para perto. Mas ao atravessar a linha entre sombras e luz, Clara parou em choque. O que encontrara não era apenas luminosidade, mas uma figura conhecida. Sua mãe, desmoronada, em um estado que desafiava a realidade. Estava ali na frente dela. O rosto tinha a mesma expressão vazia que Clara lembrava. Clara, você precisa me ouvir, disse a mulher, a mão tremendo. Eu fiz algo que nunca pude desfazer, e agora é hora de você saber. Justo nesse momento, uma energia esmagadora a envolveu. Clara ficou paralisada, o mundo girando a seu redor. A revelação estava prestes a acontecer, e com ela, segredos que poderiam mudar tudo.
Clara ficou paralisada, sem saber se estava sonhando ou vivendo uma nova realidade. A luz intensa que invadia o quarto parecia pulsar, e a figura da mãe a encarava, olhos vazios e tristes. Clara, você precisa me ouvir, repetiu, como se a urgência da situação tivesse feito com que ela quebrasse um silêncio que durara uma vida inteira. Aquelas palavras a cortaram como um fio afiado. A respiração de Clara ficou presa na garganta. Mãe, o que aconteceu? Você está viva? A esperança e o medo se entrelaçaram num nó apertado em seu peito. Mas a expressão da mulher não oferecia respostas. Era como se cada segundo se arrastasse, trazendo lembranças que ela queria deixar enterradas. Não posso ficar muito tempo, sua mãe disse, a voz tremendo. Estou presa entre os mundos, Clara. Você precisa saber a verdade sobre Lúcia. Aquelas palavras soaram como um sino, ecoando em sua mente. Sobre Lúcia, a inquietação disparou em sua cabeça. Ela é a minha filha. O que você quer dizer? Ela não é apenas sua filha, a mulher disse, uma sombra de dor cruzando seu rosto. Ela é a chave para quebrar o ciclo, para acabar com as sombras. Clara olhou para Lúcia, que ainda estava atrás dela, os olhos ameaçando transbordar em lágrimas. Mamãe, o que está acontecendo? A pequena parecia tão perdida quanto Clara, e isso a deixou mais angustiada. O riso sombrio nas sombras ecoou novamente, reforçando que algo se aproximava. Clara tentou buscar conforto no olhar de sua mãe, mas a mulher começou a sumir lentamente. Você deve enfrentar o que aconteceu, Clara. Pode parecer impossível, mas você precisa. E de repente um estrondo poderoso fez o chão tremer sob seus pés. Clara olhou para trás em um reflexo puro de pânico. As sombras do quarto começaram a se agitar violentamente, como um vendaval prestes a devastar tudo. Lúcia agarrou a mãe com força, enquanto Clara se sentia arrastada para o centro de um pesadelo. Então, a figura que se desvanecera há momentos se solidificou outra vez, transformando-se numa versão mais jovem de sua avó. Fraca, mas com um olhar firme, a avó disse: Você não está sozinha, Clara. Lúcia também faz parte disso. Eles estão chegando, gritou a voz familiar de sua mãe, agora quase inaudível. Clara sentiu uma onda de choque a atingir, e a verdade se despedaçou como vidro. Lúcia não era apenas sua filha, mas a reencarnação de um ciclo doloroso que sua mãe e sua avó faziam questão de esconder. O que era essa história que atava 3 gerações de mulheres numa teia de sombras? Enquanto tentava processar, a figura de sua avó começou a avançar em sua direção. Clara, ouça, o que você herdou não é só o sofrimento. É uma força. Você tem que escolher. A criança obrigava a lutar. Mãe, avó, o que eu preciso fazer? A dúvida a envolveu, mas a necessidade de salvar Lúcia crescia descontroladamente. Um novo som, mais forte que o riso, fazia com que o coração de Clara acelerasse. E no meio daquele caos, ela percebeu algo assustador. O rosto de Lúcia mudava, trazendo uma expressão não apenas de medo, mas uma escuridão que fazia o peito de Clara apertar. A verdade não é o que você pensa, mãe. Instantaneamente, tudo se silenciou. Clara olhou para Lúcia e viu os olhos delas, agora totalmente diferentes. Uma janela para algo muito mais profundo e perturbador. O sorriso de sua filha se desfez, revelando uma luz que parecia absorver todo o ambiente ao seu redor.
empurrando Clara para mais fundo em um abismo de incertezas. Lúcia não era apenas uma criança, mas portadora de um segredo que poderia mudar tudo. Somos as sombras, Lúcia sussurrou. E Clara sentiu a realidade ao seu redor desabar. A verdade está bem debaixo da cama, mamãe. E naquele momento, Clara soube que a luta estava apenas começando. O que realmente estava escondido sob a cama, e o que isso significava para seu futuro? Clara ficou paralisada, sem saber se estava sonhando ou vivendo uma nova realidade. A luz intensa que invadia o quarto parecia pulsar, e a figura da mãe a encarava, olhos vazios e tristes. Clara, você precisa me ouvir, repetiu, como se a urgência da situação tivesse feito com que ela quebrasse um silêncio que durara uma vida inteira. Aquelas palavras a cortaram como um fio afiado. A respiração de Clara ficou presa na garganta. Mãe, o que aconteceu? Você está viva? A esperança e o medo se entrelaçaram num nó apertado em seu peito. Mas a expressão da mulher não oferecia respostas. Era como se cada segundo se arrastasse, trazendo à tona lembranças que ela queria deixar enterradas. Não posso ficar muito tempo, sua mãe disse, a voz tremendo. Estou presa entre os mundos, Clara. Você precisa saber a verdade sobre Lúcia. Aquelas palavras soaram como um sino, ecoando em sua mente. Sobre Lúcia, a inquietação disparou em sua cabeça. Ela é a minha filha. O que você quer dizer? Ela não é apenas sua filha, a mulher disse, uma sombra de dor cruzando seu rosto. Ela é a chave para quebrar o ciclo, para acabar com as sombras. Clara olhou para Lúcia, que ainda estava atrás dela, os olhos ameaçando transbordar em lágrimas. Mamãe, o que está acontecendo? A pequena parecia tão perdida quanto Clara, e isso a deixou mais angustiada. O riso sombrio nas sombras ecoou novamente, reforçando que algo se aproximava. Clara tentou buscar conforto no olhar de sua mãe, mas a mulher começou a sumir lentamente. Você deve enfrentar o que aconteceu, Clara. Pode parecer impossível, mas você precisa. E de repente, um estrondo poderoso fez o chão tremer sob seus pés. Clara olhou para trás em um reflexo puro de pânico. As sombras do quarto começaram a se agitar violentamente, como um vendaval prestes a devastar tudo. Lúcia agarrou a mãe com força, enquanto Clara se sentia arrastada para o centro de um pesadelo. Então, a figura que se desvanecera há momentos se solidificou outra vez, transformando-se numa versão mais jovem de sua avó. Fraca, mas com um olhar firme, a avó disse: Você não está sozinha, Clara. Lúcia também faz parte disso. Eles estão chegando, gritou a voz familiar de sua mãe, agora quase inaudível. Clara sentiu uma onda de choque a atingir, e a verdade se despedaçou como vidro. Lúcia não era apenas sua filha, mas a reencarnação de um ciclo doloroso que sua mãe e sua avó faziam questão de esconder. O que era essa história que atava 3 gerações de mulheres numa teia de sombras, enquanto tentava processar? A figura de sua avó começou a avançar em sua direção. Clara, ouça, o que você herdou não é só o sofrimento, é uma força. Você tem que escolher, antes que elas venham, antes que tudo acabe. As sombras, cada vez mais agressivas, pareciam rir cada vez mais alto. Clara olhou para Lúcia. A imagem inocente da criança a obrigava a lutar. Mãe, avó, o que eu preciso fazer? A dúvida a envolveu. Mas a necessidade de salvar Lúcia crescia descontroladamente. Um novo som, mais forte que o riso, fazia com que o coração de Clara acelerar. E no meio daquele caos,
ela percebeu algo assustador. O rosto de Lúcia mudava, trazendo uma expressão não apenas de medo, mas uma escuridão que fazia o peito de Clara apertar. A verdade não é o que você pensa, mãe. Instantaneamente tudo se silenciou. Clara olhou para Lúcia e viu os olhos delas, agora totalmente diferentes. Uma janela para algo muito mais profundo e perturbador. O sorriso de sua filha se desfez, revelando uma luz que parecia absorver todo o ambiente ao seu redor, empurrando Clara para mais fundo em um abismo de incertezas. Lúcia não era apenas uma criança, mas portadora de um segredo que poderia mudar tudo. Somos as sombras. Lúcia sussurrou, e Clara sentiu a realidade ao seu redor desabar. A verdade está bem debaixo da cama, mamãe. E naquele momento, Clara soube que a luta estava apenas começando. O que realmente estava escondido sob a cama, e o que isso significava para seu futuro? A voz da avó ressoou em sua mente, enquanto tudo parecia girar. Você precisa desenterrar a verdade, Clara. Não é apenas sobre você, é sobre todas nós. O chão tremeu novamente e Clara, tomada pela urgência, decidiu que já era hora de enfrentar essa realidade, não importando o quão escura fosse. Vou descobrir a verdade, ela gritou, com determinação. Então um grito cortou o ar, vindo de Lúcia. As sombras se agitaram, e Clara sentiu o mundo se afundar. Lúcia falou novamente. Mas há algo que você não sabe, mamãe. Posso me transformar. Posso ser algo mais. Clara sentiu a linha que as conectava a se romper por um instante. Lúcia, não, você não pode. Mas era tarde demais. A expressão de sua filha se transformou em uma máscara sombria. E, numa explosão de energia, uma luz negra envolveu tudo, puxando Clara para dentro da escuridão. Num último momento de clareza, lembrou-se da voz de sua mãe. A verdade vai vir à tona. E então, antes que pudesse gritar, tudo se apagou. A sala, Lúcia, as sombras, tudo desapareceu. Clara se viu sozinha em um vazio absoluto. O que restava? O que realmente se escondia sob a cama e dentro de sua filha? Uma nova era de sombras estava prestes a começar. Clara flutuava naquele vazio, sem saber o que fazer. O silêncio a envolvia, tingido pela ausência de Lúcia e pela presença das sombras. Quando tudo parecia perdido, uma sensação estranha a atravessou. Um aperto no peito. Uma luz, algo que ela não via antes, começou a brilhar. Lentamente. Era um brilho azul, suave, mas poderoso. E dela, uma voz ecoou. Clara, você não está sozinha. A luz se tornava cada vez mais intensa. E de repente, tudo voltou a girar. Clara se viu em uma nova sala, não na casa antiga, mas em um lugar diferente. E ali, no meio, sentado em uma cadeira, estava um homem. Ele tinha um olhar penetrante e familiar. Clara ficou paralisada. Era seu pai, que ela achava estar morto há anos. Pai? A palavra escapuliu de seus lábios, cheia de incredulidade e dor. Como você? Eu não pude voltar antes, ele disse, a voz baixa e cheia de emoção. Não tenho muito tempo, Clara. Você precisa entender. Mas antes que ele pudesse completar a frase, uma onda de sombras começou a se agitar ao redor. Clara sentia que o tempo estava se esgotando. O que está acontecendo? Ela gritou. Lúcia é mais importante do que você imagina. Ele continuou, ignorando o tumulto. Ela não é apenas sua filha. Ela é o epicentro de tudo. As sombras não querem apenas a vocês. Elas querem o que há de mais profundo em vocês.
As palavras dele eram um relâmpago, iluminando tudo ao redor com uma clareza agonizante. Clara sentiu seu coração acelerar. Mas o que isso significa? E enquanto tentava absorver a nova realidade, uma nova verdade começou a se formar em seu espírito. Pai, você tinha que ter me contado antes. As paredes ao redor começaram a tremer, como se a casa estivesse viva, reagindo à revelação. As sombras pareciam pulsar, sussurrando segredos há muito enterrados. Clara percebeu que as visões de sua avó, de sua mãe, tudo tinha um propósito. E, ao mesmo tempo, tudo parecia ter se revertido. Você também está ligado a ela, Clara exclamou, o choque apertando sua garganta. Você sabia disso? Não sabia. O olhar de seu pai se manteve firme, apesar da escuridão crescendo ao redor deles. Sim, eu precisava que você descobrisse por si mesma, Clara. Há coisas que não posso controlar, mesmo daqui. Você tem que encontrar a chave, muito antes que as sombras a devorem. Naquele instante, Clara viu algo que não queria ver. Uma conexão entre todos os seus ancestrais, entre todos os segredos, e Lúcia. Ela era a ponte, mas também a linha. De frente, as sombras, as lendas, a dor. Tudo isso era um ciclo que só poderia ser quebrado por Lúcia. Y al mismo tiempo, la revelación más chocante a atingió. No era apenas un legado de dor, había algo más profundo dentro de la misma. Lúcia es parte de mí, y yo soy parte de ella, Clara gritó, el peso de las palabras amaguando. Exactamente, y você precisa abrazar eso antes que sea tarde de más. El entón dio un paso a frente, la luz al su alrededor comenzando a se desvanecer. Clara tentó alcanzarlo. Papi, no, yo no puedo perderte de nuevo. Antes que pudiese decir más, él se desfez en una néboa de luz, y las sombras avanzaron como un vendaval. Así que el último vestigio de él se disipou. Clara se sentiu engolida pelo pânico. Lúcia, ela gritou, a voz reverberando na escuridão. E, em um golpe, as sombras se separaram. Clara viu sua filha, agora paralisada diante de um espelho antigo, seus olhos brilhando de uma luz azul intensa. Mas algo estava errado. Lúcia não parecia mais uma criança. Ela era uma força. Mamãe, está tudo bem, a pequena disse. Mas a voz soou diferente, mais madura, mais sombria. Só está começando. Paralisada, Clara observou enquanto a realidade ao redor desmoronava. Lúcia, o que você está dizendo? Mas a expressão da criança não era a que conhecia. As sombras precisam de nós, mãe, e nós somos a chave. Vamos nos tornar uma. O coração de Clara afundou. Não, isso não pode acontecer. O que estava acontecendo? Lúcia estava se transformando. A ligação entre elas inegável, mas assombrosa. O que Lúcia realmente era? E qual seria o preço a se pagar? No fundo da sala, o espelho começou a brilhar, refletindo não apenas a realidade, mas também o que poderia ser. Venha, mamãe. Juntas, podemos enfrentar qualquer sombra. E enquanto Clara lutava contra o terror que a dominava, a única coisa clara naquele momento era que essa batalha estava apenas começando. O que mais estava por vir? Clara não conseguia processar as palavras de Lúcia. A sala, agora cercada pela escuridão pulsante, parecia uma jaula. Uma pressão crescente a aprisionava, e o brilho azul nos olhos da filha a fazia tremer. Ela sentia como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Lúcia. O que você está dizendo? Perguntou.
a voz trêmula, mas ao mesmo tempo firme, tentando resgatar qualquer traço da criança que conhecia. Somos parte das sombras, mamãe, Lúcia repetiu, sua voz ecoando nas paredes como um lamento. Clara queria acreditar que era só um pesadelo, mas a determinação da filha a obrigava a encarar a verdade. Você não entende. As sombras não são só escuridão. Elas têm poder, e precisamos usar isso a nosso favor. Antes que Clara pudesse responder, uma onda de frio percorreu a sala, e as sombras começaram a distorcer-se, formando figuras indistintas. Entre elas, um rosto emergiu. Um ser alto, com a mesma fisionomia de Clara, mas mais velho e sombrio. Os olhos do ser brilhavam com uma intensidade assustadora, como se tudo o que tinha sido guardado se manifestasse ali. Clara, você finalmente chegou, a figura disse, com uma voz que açoitava o ar como um vento gelado. Clara queria gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. O que você quer de mim? Conseguiu balbuciar. A luz ao redor começou a piscar, tumultuando sua visão. Eu sou você, mas uma versão diferente. Uma que se tornou parte da escuridão. Revelou a figura. E um choque profundo atravessou Clara. Você nunca soube. Mas eu sou sua verdadeira essência, o que você tenta esquecer. Venha, Clara. Vamos unir forças. Juntas seremos incontroláveis. Não, Clara gritou, mas a voz cheia de desespero se dissolveu na vastidão. Lúcia, olhando a mãe com uma confiança que Clara não compreendia, interveio. Mãe, mas você já faz parte disso. O que você tem ocultado? O braço de Lúcia estava estendido, convidando Clara a se unir às sombras. Uma parte dela queria, mas outra parte lutava contra isso. Não, isso é um erro. A ideia de se unir a algo tão escuro a horrorizava. Mas as sombras começaram a se agitar, revelando imagens de suas memórias mais profundas. Todo o sofrimento que Clara havia suportado, as dores que nunca superou, sussurros a rodeavam. Você não pode escapar. Junte-se a nós. Ou perca tudo. Então, algo inesperado aconteceu. Do fundo da sala, Clara ouviu uma voz familiar. Clara, não! A voz era de sua mãe. Clara virou-se, esperando ver a figura dela. Mas, em vez disso, surgiu a imagem de sua avó. Você está se entregando ao... Que se perdeu, Clara? Não se deixe enganar. Por que isso está a acontecer? Gritou Clara. Eu não consigo entender. As sombras pareciam rir dela, e o pânico começava a sufocá-la. O eco da figura sombria ecoava em sua cabeça, ameaçando consumir sua humanidade. O que você quer de mim? A figura sombria se aproximou. Você vai me seguir? Ou vai ser reduzida a nada? Disse, enquanto a sala tremia. Clara sentiu que à sua volta tudo desmoronava. Mas uma ideia emergia no fundo da sua mente. Durante toda a vida, ela teve que lidar com o peso do passado. Mas com Lúcia havia uma nova chance. Lúcia, a culpa é minha. Estava tão absorta em meu medo que não a vi claramente. Clara se virou para a filha. Os olhos cheios de lágrimas. Só agora percebo que a verdadeira escuridão é o que guardei dentro de mim, e isso está se projetando em você. E com aquela afirmação, uma luz intensa irrompeu do coração de Clara. As sombras hesitaram, como se temessem a verdade. Era agora ou nunca. Clara se colocou na frente de Lúcia, erguendo as mãos, buscando a conexão que tinha com a filha. Juntas, nós somos mais fortes. Mas, nesse exato momento, a figura sombria rugiu em protesto, e o ar ao redor dela se agitou, como se o destino estivesse selado. Clara sentiu a realidade estourar à sua volta, e tudo começou a se fragmentar. O que exatamente você escondeu de Lúcia? A dúvida atravessou seu ser,
E Clara sentiu que um novo horror estava prestes a ser revelado. O que ela não queria aceitar estava prestes a vir à tona. As sombras começaram a voltar e as luzes apagaram. Enquanto tudo ao redor se desvanecia, sólidos sentimentos de dúvida subiam em seu peito. O que você escondeu, Clara? Uma voz antiga ecoou nas mentes das duas. E quando tudo parecia perdido, uma nova revelação despontou. Lúcia não era só uma conexão, mas também a criadora de tudo. E enquanto o mundo escurecia, Clara sentiu que a luta por suas vidas estava apenas começando. O ciclo estava prestes a se repetir, mas isso tudo só mudava a cada nova escolha que fariam. O destino não estava escrito, mas a verdade, essa sempre viria à tona. Clara não conseguia processar as palavras de Lúcia. A sala, agora cercada pela escuridão pulsante, parecia uma jaula. A pressão crescente a aprisionava, e o brilho azul nos olhos da filha a fazia tremer. O chão sob seus pés parecia desaparecer, a realidade se contorcendo em um pesadelo sem fim. Lúcia, o que você está dizendo? Perguntou, a voz trêmula, mas determinada. Estamos ligadas, mãe. Você não vê? Nós somos parte disso. As sombras, elas querem que aceitemos nossa verdadeira natureza. A voz da pequena ecoava nas paredes como um lamento angustiado. Clara lutava contra a confusão, mas a certeza crescente de que algo maior estava em jogo a deixava ainda mais angustiada. Antes que pudesse responder, a sala tremeu com uma força incontrolável. Um estrondo assombroso fez o ar vibrar, e as sombras começaram a dançar, transformando-se em formas humanas. Clara, uma voz familiar surgiu, rasgando a escuridão. Era sua mãe, agora mais clara, mas com uma expressão carregada de dor. Você deve decidir. A hora chegou. Mãe, o que você está fazendo aqui? Clara gritou, o coração disparado, mas, quando olhou para sua mãe, algo estava estranhamente errado. Ela não parecia apenas assustada, mas aliviada. Você pode se libertar disso tudo, Clara. Só que precisa aceitar as sombras, disse a mulher, com uma voz quase suave. Realmente é? A verdade começou a se desvelar, e Clara sentiu o destino de gerações pesando sobre seus ombros. Você deixará sua filha? A figura sombria murmurou, e Clara pôde sentir seu coração afundar. Não, não, isso não pode ser verdade. Clara negou com veemência, mas as imagens começaram a dançar na sua mente. Lembranças de antigos segredos não ditos, histórias sussurradas sobre sua linha ancestral, todas se entrelaçavam como um fio de luz na escuridão. A sombra que se formou no centro da sala parecia absorver essas histórias, alimentando-se delas. Mãe, diga-me o que aconteceu, implorou Clara. Mas sua mãe apenas olhou para ela com uma tristeza profunda. Você precisa ser forte para enfrentar isso. O que ocorreu no nosso passado nunca deve se repetir. Lúcia é a chave para quebrar o ciclo. E então tudo se tornou claro. 7 gerações atrás, uma maldição. A presença da escuridão entre suas mulheres. Clara se sentiu sufocar ao perceber que as sombras eram parte de uma linhagem de traições e medos. Um brilho de luz azul começou a emanar de Lúcia, mas não era só proteção. Era esperança de liberdade. E ainda assim, a porta do destino estava reverberando, exigindo um pagamento. Então, com um estrondo ensurdecedor, um vórtice abriu-se. Várias figuras começaram a aparecer do lado de Lúcia. Eram todas mulheres da sua família, ancestrais agora visíveis em forma etérea. Clara ficou estupefata ao ver nascer do meio das sombras
Figuras que uma vez foram esquecidas e agora se apresentavam de volta. Lúcia não, gritou ao perceber que a conexão entre sua filha e aquelas figuras ancestrais podia ser uma sentinela ou uma prisão. A menina estendeu a mão, como se estivesse atraindo o poder delas, e a expressão de determinação a fez hesitar. O choque em seu coração a fez vacilar. Você não sabe o que está fazendo. Nós somos a luz e a escuridão, Clara. É assim que devemos ser. Lúcia sussurrou, instando a mãe a ceder. E naquele preciso momento, tudo se iluminou com um clarão intenso. Seres de luz começaram a surgir das sombras, e entre eles estava aquela figura mais sombria, mas agora revelando algo, um sorriso. Isso é tudo o que você tem, Clara. Junte-se a nós. Mas para isso, você deve fazer uma escolha. Clara sentiu um nó se formar na garganta, e a verdade atingiu como um soco no estômago. Não vou deixar minha filha se perder. A batalha interna a consumia, e quando finalmente parecia que o tempo estava se esgotando, a raiva e a dor se transformaram em uma força poderosa. Você não pode me controlar. Ela gritou com tanta força que as sombras hesitaram. Mas por um segundo, um lampejo de dúvida passou pelo olhar de Lúcia. E então tudo aconteceu. Em uma explosão ensurdecedora, a figura sombria apagou-se, e Lúcia desabou, envolta em um halo de luz azul. Clara correu até ela, mas nesse momento de fraqueza, a verdadeira natureza de Lúcia foi revelada. Mãe, eu sou a guardiã do ciclo. As palavras saíram de sua boca como um grito desolador. Toda essa realidade, as sombras e a verdade das gerações se resumia a uma única frase. Lúcia não era só uma filha, era uma guardiã, herdeira de legados que Clara não conseguia compreender totalmente. E ao ver as sombras se contorcendo, Clara soube que tinha que aprender a lidar com a verdade, antes que as trevas a consumissem a uma e outra vez. O que isso significava para o futuro delas? Uma nova batalha começava, não apenas contra as sombras, mas também contra a verdade que acabara de ser libertada. E no eco da explosão, as perguntas começaram a surgir. Quem era realmente Lúcia? E o que Clara faria para salvá-la? As sombras começaram a se contorcer, dançando ao redor de Clara e Lúcia. A figura sombria se aproximou, cada passo aumentando a pressão no peito de Clara. Basta! Não vamos nos entregar! Ela gritou, sua voz ecoando com uma força que surpreendeu até ela mesma. O olhar de Lúcia, antes cheio de dúvidas, agora brilhava com determinação. Digamos a verdade, Lúcia declarou, levantando a mão. E como se as palavras tivessem um poder próprio, uma onda de luz azul irrompeu entre as sombras. Clara sentiu uma onda de esperança, mas a figura sombria não recuou. Em vez disso, parecia crescer, alimentando-se da fração de medo que ainda persistia no coração de Clara. Vão se unir a mim, Clara, ou todas as suas memórias se perderão para sempre. No fim, é você quem decide. A voz de sua mãe soou uma última vez cheia de peso. Nascemos do caos, mas também da escolha. Você pode redirecionar isso. Clara olhou para a filha e então para a escuridão ao seu redor. Em um lampejo, lembrou-se das histórias que a avó contava, dos medos que farturavam gerações. Essa era a chance de quebrar o ciclo. Lúcia, segure a minha mão. Ela estendeu a mão para a filha, que rapidamente a segurou, o toque injetando uma força imensa naquelas palavras. Elas se concentraram, unindo suas energias e, juntas, começaram a inverter a maré. A luz azul chamou as sombras, e estas hesitaram, como se fossem vapor. Nós somos mais fortes do que vocês, Clara gritou, sentindo cada célula em seu corpo vibrar. E naquele instante, tudo estourou em cores vibrantes.
Uma explosão de luz que parecia engolir a escuridão. O brilho cristalino envolveu Clara e Lúcia, uma proteção sobrenatural contra tudo que a consumiu até aquele ponto. Quando a luz se dissipou, as sombras tinham desaparecido. Clara e Lúcia se encontraram em um campo aberto, sob um céu azul radiante, longe da escuridão e da carga que as perseguia. O ar era fresco, quase como se estivessem libertas de um fardo sem fim. Você fez isso, mamãe. Lúcia olhou para Clara, os olhos brilhando de felicidade inocente, mesma luz que outrora ameaçara a consumir. Não, nós fizemos isso, Clara respondeu, seu coração ainda batendo forte. O peso das gerações perdidas começava a evaporar, e um sentimento de gratidão preencheu o espaço que antes era tomado pelo medo. A sombra havia se partido, mas aquela verdade tinha um preço, e agora elas estavam livres. Mas ao seu redor, Clara notou um brilho sutil na grama. A pequena começou a se agachar e Clara foi até ela. O que é isso? Ao se aproximar, viu que era uma chave antiga. Ela tinha um formato que poderia muito bem se encaixar em qualquer porta esquecida. O que você acha que isso significa? Lúcia olhou para a mãe, confusa, mas com uma piscadela no olhar. Talvez seja o começo de outra jornada. Clara sorriu alegremente, mas a mente estava longe, cheia de perguntas e possibilidades. Que novas verdades esperavam por elas? O que a chave poderia abrir? Sabia que a jornada não terminara ali. Uma nova história estava prestes a começar. Enquanto as duas caminhavam para longe da escuridão, com passos firmes e sorrisos, Clara passou a mão na testa e exclamou: Você precisa se inscrever no canal agora mesmo. Não quero que você perca as próximas histórias incríveis. Esmaga o botão de like agora. Isso ajuda muito com o algoritmo. Além disso, não esqueça de inundar a seção de comentários. Queremos saber suas reações e teorias. E o mais importante, compartilhe este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer esta jornada de luz. É o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte da nossa comunidade. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. E com isso, Clara e Lúcia se afastaram, os corações cheios de determinação, prontos para enfrentar qualquer sombra que viesse pela frente.